Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 9 ao 11. Sei que você acabou de se assentar, mas fique em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós estaremos lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém? Você pode se assentar. Nesta noite eu quero falar sobre assassinos de milagres. Assassinos de milagres. Quando nós olhamos para esses 3 versículos, nós encontramos 3 grupos de pessoas naquela época. E encontramos também nos dias de hoje, quando se fala a respeito de Jesus. Primeiro grupo de pessoas é aquele grupo que foi ver Jesus. Eles foram em Betânia para ver Jesus. O segundo grupo foi ver Lázaro, foi ver o milagre, né? O tal de Lázaro ressuscitou. Já estava cheirando mal, 4 dias sepultado. E o terceiro grupo, que estava lá no meio dessa multidão, são os que foram para invejar e cobiçar. Então são 3 grupos de pessoas que nós encontramos em qualquer ambiente, na família, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade e, infelizmente, na igreja também sempre tem esses 3 grupos de pessoas. Então, o texto que nós lemos, a multidão ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, alguns foram ver Jesus, alguns foram ver Lázaro, e outros foram para matar Lázaro, com a intenção uma intenção escusa, né? Uma intenção meia esquisita. Mas nós precisamos entender algumas coisas. A primeira lição que eu aprendo quando eu olho para esse texto é que Jesus faz milagre. Jesus realiza milagres. Isso é uma verdade e uma verdade absoluta. Segunda coisa que nós podemos entender aqui é que ninguém negava a ressurreição de Lázaro. Ninguém estava indo lá para ver se era verdade, se Lázaro havia ressuscitado ou não. Eles estavam indo lá para ver o homem que havia ressuscitado. Porque havia chegado a conversa, havia chegado o testemunho de que Jesus havia chegado naquele lugar e o Lázaro estava sepultado, morto, cheirando mal, e Jesus havia ressuscitado. Então aqui, nesse texto, ninguém está negando que Jesus realizava milagres e ninguém está negando que Lázaro era um dos milagres que Jesus havia realizado. As pessoas iam e se maravilhavam com aquele milagre. Então, as pessoas estavam lá para se maravilhar. Se tem uma coisa que o ser humano é curioso. É só escutar um barulho de ambulância ou de bombeiro, a gente já estica o pescoço para ver onde que é, né? Está passando. Esses dias estava chegando aqui na panificadora, aqui, da irmã Helena, aqui embaixo, e passou o caminhão de bombeiro e passou a ambulância atrás. O que eu fiz quando eu saí da panificadora? Dei uma volta para ver onde estava o bombeiro, né? A gente é curioso, vamos ver se é por aqui, né? Barulho da ambulância, acidente, né? Dá um acidente, já junta uma multidão ao redor. Então, o ser humano, ele é curioso. É interessante, então, que as pessoas não estavam negando que Jesus realizava milagre, não estavam negando que Lázaro é um milagre, mas estavam indo lá e se maravilhando, alguns deles, uns com Jesus, outros com o milagre que era o Lázaro. Milagre é aquilo que vai além de qualquer possibilidade humana. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer, tudo aquilo que a ciência consegue fazer, tudo aquilo que a medicina consegue fazer, tudo aquilo que o remédio consegue fazer, tudo aquilo que a cirurgia consegue fazer, tudo aquilo que o tratamento consegue fazer, são coisas naturais.
Agora, o que vai além de qualquer possibilidade humana, quando alguém diz assim, é impossível, daí que Deus gosta de agir. Porque nós somos tentados a trazer a glória para nós, dizendo, eu consegui. O médico que eu fui lá era muito bom, deu certo, fiz uma boa escolha. Então a gente, o remédio que eu tomei fez efeito. Ou eu fiz com a minha força, com a minha capacidade, com a minha condição, com o meu braço. Então, milagre é tudo aquilo que é inegável, que só pode ter sido uma coisa sobrenatural para ter realizado. Alguém com poder sobrenatural para realizar. E eu olho para a minha vida e vejo o que é milagre. A irmã Mariazinha não podia ter filhos. Depois de 9 anos de casada, ela engravidou. O pastor Rubinho nasceu na beira-mar. A água vinha assim na parede do hospital. O pastor Rubinho nasceu ali em Antonina. E o médico que fez a cirurgia falou, olha, a senhora cuide bem desse menino aí, porque já foi um milagre ele ter nascido. O pastor Rubinho também é um milagre, ele foi gerado junto com um cisto. E não teve deformidade nenhuma, nada. E só foi descoberto isso na cesariana. E o médico disse, olha, cuide muito bem desse, porque é impossível ter outro filho. Esse aqui já foi um milagre, mais um é impossível. Deus falou, é desse momento que eu gosto. 6 anos depois, estava eu nascendo. Então, eu olho para a minha vida e vejo como Deus é poderoso. Eu cresci ouvindo essa história, eu cresci, a minha mãe repetindo dia após dia, ano após ano, dizendo, vocês nasceram por uma intervenção divina, vocês nasceram por um milagre, vocês nasceram porque Deus realizou coisa extraordinária, e então este ambiente de milagres sempre foi presente na minha vida e na minha memória, e pode ser na sua vida também. Assim como aquelas pessoas, nós lemos o texto, que muitas pessoas estavam indo ver Jesus, mas não apenas Jesus, elas estavam indo ver Lázaro. Lázaro era um milagre real naquela época. Eu sou um milagre real nesta época. E você também pode viver milagres na sua vida. O mesmo Jesus que fez com que Lázaro saísse daquela sepultura, é o mesmo Jesus que nós servimos hoje. O mesmo Jesus que caminhava em Betânia, é o mesmo Jesus que nós anunciamos no dia de hoje. Então, não existe impossível, não existe possibilidade, não existe limite. Não existe só até aqui. Não existe daqui para frente não dá, daqui para frente é impossível. É só até aqui. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e dizendo quantas pessoas que eu conheço que são... Eu não gosto muito desse termo porque está na moda, crença limitante. Mas pessoas que têm crenças limitantes. A minha família sempre só foi até aqui, a condição intelectual sempre foi até aqui, a condição financeira foi até aqui, a condição social só foi até aqui, nunca ninguém fez isso na minha família, nunca ninguém conquistou isso na minha família. São pessoas que são cercadas, e eu falei isso aqui no sábado à noite no culto, que o salmista, ele diz assim, unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo para que o meu cálice possa transbordar. Então, muitas vezes nós somos criados num ambiente, nós somos criados numa cultura. Esta semana nós tivemos aí aquela coisa terrível que aconteceu lá no Rio de Janeiro. E enquanto eu estava assistindo a reportagem, eu estava analisando. Muito mais do que uma comunidade, é uma cultura aquilo lá. É uma cultura porque é uma mentalidade. Muitas daquelas pessoas, muitos daqueles jovens, eles crescem naquele ambiente, a mentalidade é moldada para aquele ambiente. Então nós precisamos saber que quando nós servimos ao Senhor,
nós podemos vencer qualquer barreira, nós podemos ultrapassar qualquer barreira, nós podemos ir além de qualquer limite, porque o Jesus que nós anunciamos aqui é o Jesus que faz milagre. Ele fez lá em Betânia, ele fez há 48 anos atrás, quando o pastor Rubinho estava orando, Jesus, me dá um irmãozinho azul, né? E ele continua fazendo hoje, nos nossos dias. Ele continua fazendo, ele pode fazer hoje na sua vida. Você pode também viver milagres extraordinários. E isto pode chamar a atenção da sociedade. As pessoas podem olhar, mas não tinha mais esperança, não tinha mais jeito. Como que ele saiu dessa situação? Como que ele resolveu este problema? Como é que ele venceu este limite? Então esta é a primeira lição que nós aprendemos. Jesus faz milagres. Jesus continua realizando milagres. Segunda lição preciosa é que sempre haverá quem quer assassinar, roubar o nosso milagre. Então não é apenas o diabo que deseja a nossa ruína, o nosso fracasso. Existem pessoas que vão invejar, que vão cobiçar cada milagre que nós alcançarmos. Cada bênção que Deus colocar na nossa mão, sob nossa responsabilidade, haverá pessoas que vão invejar, que vão cobiçar aquilo que o Senhor está nos concedendo. Estavam invejando a Jesus e estavam cobiçando a Lázaro. Por que os judeus invejavam Jesus? Porque Jesus atendia a multidão. Jesus atendia os necessitados. Jesus tinha compaixão. Jesus se assentava com os publicanos. Jesus ia a Samaria. Jesus socorria aqueles que eles não estendiam a mão. Eles estavam preocupados apenas com a religiosidade. O próprio Jesus vai dizer que eles oravam nos cantos da praça para todos vissem que eles estavam orando. Eles faziam cara de quem estavam abatidos para todos saber que eles estavam jejuando. Eles faziam questão de quando fossem dar oferta, mostrar aqui, olha quantas moedas eu estou dando de oferta. Agora Jesus, ele estava preocupado apenas em fazer a vontade do Pai. Jesus estava para socorrer os necessitados. Aqueles religiosos, eles não saíam da cidade e iam lá aonde haviam os leprosos. Aqueles religiosos, eles não paravam a caminho de Damasco para socorrer o Bartimeu. Aqueles religiosos, eles não iam no tanque de Betesda para socorrer os paralíticos, aleijados. Os religiosos entravam e saíam do templo e nunca faziam nada por aquele paralítico que era colocado na porta formosa, mas Jesus socorria. Jesus se compadecia. E é interessante que na história do amigo Lázaro, amigo de Jesus, Jesus chega lá, as irmãs estão chorando. Elas estão dizendo, se o Senhor não tivesse demorado, essa tragédia não teria acontecido. E a Bíblia diz que o próprio Jesus chorou. Jesus derramou lágrimas, mas ele mudou aquela situação. Agora eles estavam invejando a Jesus, porque ele realizava milagres, porque as multidões seguiam, porque o bochicho estava se espalhando, a conversa estava se espalhando. E quando, lembre-se que nós estamos falando sobre assassinos de milagres. Quando uma conversa boa corre, a inveja já pega no coração de muitos. Eu lembro da história de Saul e Davi voltando da guerra, e as mulheres cantando, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os 10 milhares. Aquilo entrou no coração de Saul. E ele falou, o que falta mais para esse menino aí? Só falta o reino. E a partir daquele momento, a todo instante, ele procurou matar Davi.
Agora as pessoas estavam dizendo: Jesus prega melhor do que os fariseus. Jesus prega melhor do que os saduceus. Jesus prega melhor do que os escribas. Ninguém prega igual Jesus, os outros falam até com sabedoria, mas Jesus fala diferente. A palavra de Jesus é diferente. Agora o povo está invejando, fala: não. Eu sou o sumo sacerdote, como é que esse nazareno vai falar melhor do que eu? Como é que ele vai pregar melhor do que eu? Como ele vai falar melhor do que a mim? Daí já tinha a classe dos saduceus, dos fariseus. Não, nós temos que dar um jeito nesse Jesus aí. Ele está fazendo muito sucesso, muita fama. E estavam atrás de Lázaro, por quê? Porque as pessoas chegavam assim: Lázaro, posso pegar em você? Pegava: deixa eu ver tua carne, deixa eu sentir o seu cheiro. Já está com um cheirinho bom, né? Não está mais cheirando mal. E saíam dizendo: esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é extraordinário. Eles falaram que o Lázaro ressuscitou, e os meus olhos viram Lázaro ressuscitado. O meu nariz sentiu o cheiro agradável de Lázaro. Eu peguei na mão dele, eu abracei. Sabe, quando Deus nos concede bênçãos, quando Deus nos concede milagres, e testemunhamos, ou as pessoas veem o que Deus está fazendo na nossa vida, já querem matar, assassinar as nossas bênçãos e os nossos milagres. Existem pessoas que elas não vivem por elas e para elas. Existem pessoas que a essência é desejar o que o outro tem e desejar que ela perca, que o outro perca o que tem. Tem pessoas que a essência é esta. Deixa eu contar uma história para vocês, com uma lição muito grande. Quem sabe eu já contei aqui. Na sexta série, eu reprovei a sexta série. Estudava lá no Macedão, no Macedo Soares. No começo do ano, eu tinha um amigo, na escola a gente sempre tem um mais chegado, né? Ia junto para a escola, voltava junto, no intervalo ficava junto, fazia prova junto, fazia trabalho junto. E ele falou assim: vamos fazer aqui um pacto, né? Nós não vamos estudar para a prova, a gente vai fazer do jeito que dá, porque estuda só na sala. Mas na verdade ele estava me enganando. Ele estudava para a prova, estudava e fazia para que eu não estudasse, para que eu repetisse de ano. E daí chegou no final do ano, o que aconteceu? As notas, chegou no final do ano, reprovado. E eu chego na sala, ele está desesperado lá: como é que eu reprovei isso? Eu estudei o ano inteiro, não podia ter reprovado. Eu falei: você falou que não era para a gente estudar. Ele falou: não, mas eu estudei, eu tinha que passar de ano. Então veja o nível de maldade no coração das pessoas. Eu falei: seu miserável, né? Aí a gente já começa a aprender a olhar, a discernir amizades, intenções, pessoas que se aproximam. Então existem pessoas em qualquer idade, não sei se esta série a gente devia ter lá, não sei, uns 10 anos, 12 anos de idade. E já tinha gente com coração desse jeito. Então nós temos que tomar cuidado. Outra coisa que eu lembro, eu sou tímido, os irmãos imaginem o quão tímido eu sou e envergonhado. E as pessoas falavam: você nasceu para ser pastor, você tem que ser pastor, não, porque o chamado. E foi até que um dia eu decidi ser pastor. Decidi entregar minha vida ao ministério. Fui eleito diácono, depois fui eleito presbítero. E já como diácono fui eleito presidente da junta diaconal. E comecei a organizar a junta diaconal, a fazer trabalhos especiais, e comecei a dirigir culto, comecei a pregar. As mesmas pessoas que diziam: você tem que ser pastor, você tem que pregar, você tem que estar na frente. Eram as pessoas que diziam: você não pode, pai, você não tem idade para isso.
Você não tem estrutura para pregar. Você não tem autoridade para subir no púlpito e pregar. As mesmas pessoas que diziam, olha, você tem que anunciar a palavra do Senhor, você tem que perder a timidez, eram as mesmas pessoas dizendo, olha, você tem que parar com isso. Não pode estar, você não pode, não. E falavam assim na cara, como diz o ditado popular. Vinham para desanimar, para afrontar. Tem que parar com isso. Agora você vem com esboço, não tem que pregar sem esboço, não, porque queriam dar um jeito de desanimar. Tentaram de todos os jeitos fazer com que eu parasse, com que eu retrocedesse. Então são pessoas que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, na nossa caminhada pessoal, familiar, profissional e infelizmente espiritual. E eu tenho certeza que você também deve ser alvo de algum invejoso. Tenho certeza que alguém olha para você e diz, não. Ele não pode ter essa saúde que ele tem. Ele não pode ter esse emprego que ele tem, não pode ter a condição financeira. Não pode ter essa casa, ele não pode ter esse carro. Você já ouviu alguém chegar e falar assim, não pode, você não podia ter comprado isso. Mas por que não? Você não. Não podia comprar uma coisa nesse valor, você não podia comprar uma coisa, você não podia chegar nesse patamar, você não podia ter feito uma faculdade, você não podia ter estudado. São pessoas que querem roubar as bênçãos. E assim como aquele menino, o meu amigo, entre aspas, que queria que eu reprovasse de ano e conseguiu o intento dele, existem pessoas que vão se aproximar de você apenas para te afastar da tua bênção. Deixa de ir para a igreja, deixa de servir ao Senhor, deixa de orar, o que é isso? Quanto tempo que está orando, Deus não resolveu ainda, abandona isso aí. Às vezes tem pessoas que estão orando pelos filhos, orando pelo esposo, orando pela esposa, orando por alguém que está envolvido na bebida, nas drogas, e as pessoas dizem, não tem mais jeito, abandona, não tem mais solução. Às vezes a pessoa orando para que Deus cure de alguma enfermidade, a pessoa, não, larga a mão, rapaz, larga a mão de orar, Deus não vai te curar disso, não. Se acostuma com esse problema, se acostuma com essa situação, se acostuma com essa dificuldade. Então existem pessoas que tentarão a todo custo matar, roubar os milagres que Deus tem preparado para cada um de nós. Terceira lição que eu aprendo: os milagres em sua vida servem de testemunho para muitas pessoas. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da música, mas Deus usa milagres para edificar a fé. Muitas pessoas, eu sempre digo aqui, e não tem problema nenhum nisso, a Bíblia está cheia disso, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e crê, amém. Tem pessoas que se convertem ouvindo um hino. Quantos testemunhos que nós ouvimos aqui, de pessoas que ouviram um hino e se converteram? Agora existem pessoas que elas precisam ver alguma coisa acontecendo diante dos olhos, que precisam pegar no milagre, precisam pegar algo palpável. E o milagre que Deus tem para mim e para a sua vida pode servir de testemunho para muitas pessoas. Eu sou altamente influenciado por testemunhos. Eu sou tímido, chorão e influenciável. Eu começo a assistir pregação e o pastor começa a dar algum testemunho e já vai eu chorar, Foi Jesus, eu também quero viver isto, Senhor. Se Ele conseguiu, eu também posso conseguir. Eu gosto de assistir, eu não gosto de pregação que só tem coisa negativa, eu gosto de pessoas que falam sobre fé, pessoas que falam sobre esperança, pessoas que contam testemunho, que dizem, olha, eu era assim, mas Deus fez isso, a minha situação era assim, mas Deus fez aquilo. Eu falo, Jesus. E a minha alma começa a arder,
E o meu coração começa a brotar fé, fala assim, eu também posso alcançar no milagre, eu posso alcançar numa virada radical na minha vida, eu posso alcançar aquilo que é impossível para as minhas condições, eu posso ir além daquilo que parece ser o meu limite. Existem pessoas que precisam ver milagres para que a fé seja ativada, e você pode ser um grande testemunho na sua casa, na sua vizinhança, na cidade de Campo Largo. Que nós possamos ser testemunhas vivas do poder de Deus nos dias de hoje, da ação de Cristo na nossa vida, que cada pessoa que chegar e encostar em nós, cada pessoa que vier conversar conosco, cada pessoa que nós encontrarmos, seja onde for, no corredor do mercado, na farmácia, andando na rua, caminhando no parque, eu não sei aonde nós encontrarmos pessoas, e a pessoa vier reclamar da vida, vier contar problemas, você fala assim, deixa eu te contar a minha história. Eu também passei por problemas. Eu também passei por aflições, eu também passei por dificuldades. Eu também passei por crises, eu também já estive no fundo do poço. Mas agora eu vou contar o que Jesus fez por mim. E o que Jesus fez por mim pode fazer por você também. Para que esta igreja, para que a minha vida, para que a minha casa seja como Betânia. As pessoas estavam indo para Betânia para ver Jesus e para ver Lázaro. Que as pessoas em Campo Largo saibam que eu exista, que as pessoas em Campo Largo saibam que você exista. E as pessoas, estou passando por um problema, vai lá na casa daquela mulher lá, bate lá no portão, aperta a campainha, ela vai orar por você e Deus vai resolver o problema. Ela tem uma boa palavra, uma palavra de conselho. Quando ela ora, acontece. Ou estou passando por um problema assim, eu conheço um amigo, tem um colega de trabalho, tem um vizinho, tem um parente meu, vai lá, fala com ele, ele vai te aconselhar, ele vai orar por você e a situação será mudada. Nós precisamos influenciar a nossa sociedade através do nosso testemunho, dos milagres que nós vivemos. Que nessa geração seja eu e você, as pessoas dizendo, eu vou lá para ver o Jorge, eu vou lá para ver o Joel, eu vou lá para ver o Wilson, vou lá para ver o Rubinho. Nós precisamos ter este desejo no nosso coração. Nós não podemos ser uma igreja apática, uma igreja acomodada, dizendo, tá bom, eu já estou salvo, eu estou vivendo meu milagre, cada um por si, Deus por todos. Não, que nós sejamos modelo, que nós sejamos exemplo, que o nosso nome corra por esta cidade, que o nome desta igreja chegue nos 4 cantos desta cidade. Quando alguém falar assim, olha, estou com problema no casamento, estou com problema na família, estou com problema com o filho, com o esposo, estou com problema financeiro, eu estou numa crise pessoal, vai lá naquela igreja, Deus faz coisas maravilhosas naquele lugar. Que nós sejamos o Lázaro da nossa geração, porque outrora eu e você, não fisicamente, mas espiritualmente, nós estávamos igual Lázaro. Diante de Deus as nossas obras cheiravam mal, as nossas vestes espirituais estavam sujas e manchadas e mal cheirosas pelo nosso próprio pecado. E ainda estando nós mortos em nossos pecados e delitos, aleluia, Cristo veio, nos salvou, nos lavou com seu sangue, alvejou as nossas vestes, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos colocou em pé, nos deu uma boa esperança, nos fortaleceu os pés para caminharmos, e nós precisamos que outras pessoas alcancem aquilo que nós alcançamos, que outras pessoas vivam aquilo que nós estamos vivendo. E quando esta mensagem entrar no nosso coração, quando esta mensagem entrar na nossa mente, nós iremos revolucionar esta cidade. O índice de criminalidade irá cair, o pronto-socorro irá ficar mais livre, os hospitais estarão menos cheios, as clínicas de psicólogos estarão vazias, a delegacia estará sem trabalho para fazer, os policiais terão menos serviço. Isso depende de mim e de você, de sermos Lázaro da nossa época. Quando nós lemos os livros de avivamento,
seja em qualquer lugar, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na América do Sul, seja no México, todos os livros de avivamento, quando nós lemos, os bares da cidade fechavam, as casas de prostituição fechavam, as delegacias fechavam, porque as pessoas agora estavam indo na igreja, as pessoas agora haviam encontrado esperança, as pessoas agora, elas saíam do trabalho, de vez de ir para o bar, beber, brigar e se matar, ao invés de saírem praticando crimes por aí, elas estavam na igreja, porque a igreja cheia de poder estava transformando as vidas, e o mesmo poder que acontecia nesses grandes avivamentos está liberado hoje para esta igreja. Está acontecendo em nosso meio, muitos milagres estão acontecendo. Estava conversando com o presbítero Wilson aqui, não sei se foi no sábado ou no domingo, e ele contando os testemunhos de que está acontecendo, das pessoas que ele tem visitado, da onde ele tem ido, quando ele tem orado, ungido, e o Senhor tem realizado coisas poderosas. Deus está fazendo, a mensagem não está chegando ainda, mas Deus está fazendo. E se nós expulsarmos os ladrões e assassinos de bênção da nossa vida, da nossa história, do nosso círculo de amigos, a nossa fé estará mais forte, mais milagres nós viveremos, e as pessoas olharão e desejarão ter aquilo que nós temos, viver aquilo que nós vivemos, conquistar aquilo que nós conquistamos, porque o poder de Deus é maravilhoso. Jesus ainda faz milagres, Ele tem milagres para a sua vida. Não deixe que os invejosos e cobiçadores afastem você do seu milagre. Seja você uma testemunha viva dos milagres que Jesus ainda realiza em nossos dias. Vamos ficar em pé neste momento.